Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Bruna Coppe, eu sou advogada especialista em Direito Empresarial e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito importante e talvez um pouco polêmico do direito empresarial, que são as holdings. Será que as holdings realmente são uma forma de blindagem patrimonial? A gente escuta muito isso por aí, né? Blinde o seu patrimônio, constitua uma holding. E eu vim falar com vocês a respeito disso, trazer a minha opinião. Também vou indicar alguns livros para que vocês possam estudar de forma mais profunda o assunto também das holdings, tá? E é isso, se você tem interesse em estudar direito empresarial, em conhecer um pouco sobre a rotina da advocacia no direito empresarial, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa o seu like nesse vídeo que eu pretendo trazer bastante conteúdo para vocês. Então vamos pro vídeo. Então basicamente, gente, quando a gente fala de holding, né, tem muita gente que já pensa na questão assim, principalmente os empresários, nossa, eu vou brindar o meu patrimônio, vou montar uma estrutura ali societária que ninguém vai poder atingir os meus bens. E, gente, na minha opinião, isso não acontece, tá? Não é necessariamente dessa forma e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta por aí e com o que a gente oferece e promete para os nossos clientes, tá? Mas, inicialmente, a gente precisa falar sobre o conceito de holding, né? E eu trouxe para vocês a legislação para que vocês possam, tá, fazer ali a leitura e se aprofundar nesse campo teórico que também é muito importante. Então, as holdings, elas têm, né, um fulcro jurídico na Lei de Sociedades Anônimas, no artigo 2º, parágrafo 3º da legislação. E eu vou ler aqui com vocês, tá, o conceito, porque a partir dele eu explico o que é a holding e a gente avança para desmistificar essa questão polêmica de blindagem patrimonial, tá? Então, o artigo 2º ele fala: pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrária à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Parágrafo 3º. A companhia, que é a empresa, pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda que não prevista no estatuto. A participação é facultada como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Então, basicamente, ele fala que você pode ter uma empresa como sócio de outra empresa. Então, quando você tem essa estrutura, você está ali constituindo uma estrutura de holding, né? E aí pode ter ali a finalidade de estruturar uma operação empresarial, pode ter também uma outra finalidade de gestão, organização de bens patrimoniais, que a gente conhece como a holding familiar, né? Tem a holding imobiliária para fazer essa questão das gestões de aluguéis, né? De imóveis que são muitas vezes utilizados para aluguéis, então você consegue ter vários incentivos também fiscais, né? De imposto, de uma forma que fique mais vantajoso do que às vezes por pessoa física. Enfim, a holding ela traz, né, incentivos fiscais, assim como o próprio artigo fala e como a gente vê na prática também. Então a gente entende que a holding ela faz parte ali do nosso sistema dentro do direito empresarial societário, né? Então a gente vai trabalhar com contratos sociais, a constituição da holding vem do contrato social e de um planejamento prévio para poder organizar essa estrutura de uma forma que traga os benefícios que o seu cliente precisa, que se encaixam na realidade dele. Então, primeiramente, a gente tem que analisar, estudar o que o cliente precisa, o que seria benéfico para ele com uma constituição de uma holding, se realmente a holding é para ele, porque a holding não é para todos os casos. Então tem muita gente que às vezes chega aqui no escritório, quero constituir holding, mas analisando o caso da pessoa, não é uma holding que seria a melhor opção, né? A gente tem outras formas também de fazer essa gestão, organização patrimonial. Às vezes, quando é uma questão mais voltada para essa parte de patrimônio, a gente tem várias formas de planejamento sucessório, que não só a holding, né? Porque a holding acaba também sendo uma forma de planejamento sucessório, mas a gente tem que analisar cada caso, né? Cada caso é um caso. E a holding, né, na minha visão, vou trazer para vocês, ela é uma forma de gestão,
organização e proteção do patrimônio, mas não blindagem, porque a gente nunca vai ter uma blindagem 100%, gente, né? Quando nós falamos de direito empresarial, a gente tem, obviamente, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica e ele vai subindo nessa estrutura da holding até chegar e atingir ali os sócios, né? Porque por trás de uma estrutura de holding vai ter, né, uma hora os sócios pessoas físicas, então você consegue chegar sim nessa pessoa do sócio. Aí você vai ter ali, claro, a distribuição societária, às vezes o sócio principal, que a gente chama, né, às vezes patriarca ou matriarca, se for, por exemplo, uma holding patrimonial, ou sócio principal numa holding empresarial, às vezes ele não vai ter uma cota relevante, né? Ou às vezes a gente tem aquela cláusula gold share, né? Que a gente chama no direito empresarial de 1%, e o restante já está doado para os seus herdeiros, né? Enfim, mas é inegável que o IDPJ ele vai uma hora atingir ali os sócios, né? Se você não andar dentro das trilhas, não fazer as coisas corretas, se configurar as causas da desconsideração da personalidade jurídica do artigo 50 do Código Civil, você vai ter ali provavelmente, né, essas incidências de IDPJ que podem acontecer até chegar na pessoa do sócio. Obviamente é um pouco mais difícil, dar uma protegida ali no patrimônio de uma certa forma, mas não blinda, né? Ninguém pode se esquivar das consequências da lei. Então, se você não segue as coisas de forma correta, as regras, né, o que tem que ser feito, se fizer atitudes ali na gestão da empresa, enfim, que se configure em uma das causas da desconsideração da personalidade jurídica, ela vai acontecer provavelmente uma hora atingir o bem dos sócios. Então, falar que é blindagem patrimonial não existe, mas é vantagem tributária, né? A gente tem alíquotas menores. Quando você integraliza um patrimônio dentro da holding, não paga ITBI. A gente tem as questões relacionadas também à sucessão, né, que é muito vantajosa, porque você foge ali de um inventário, você faz uma sucessão dentro da própria empresa ali, das cláusulas, né, do contrato social. Então você tem uma redução de valor a pagar em impostos e problemas com o inventário, né, posteriormente. É claro que você vai ter um custo um pouco maior aqui na hora de constituir a holding, fazer essas doações, porque tem que pagar o ITCMD e tudo, né? E a gente tem essa questão também, principalmente agora com a reforma fiscal, de ser, né, o valor de mercado, não o valor venal. Então fica um pouquinho mais caro para fazer essas doações, mas traz muita vantagem pela própria estrutura depois da holding e mais para frente que você já vai ter esse planejamento sucessório organizado e traz uma segurança para a sua família também, para a sua empresa e para o legado da sua empresa, para o que você quer deixar, né? Porque muitas vezes a holding ela pode ser utilizada também para isso, para você ter essa estrutura de implementar uma governança dentro, né, da sua empresa, de já deixar pré-estabelecido dentro do contrato social, né, eu falo assim, no acordo de sócios, né, porque a gente vai utilizar essas duas questões, tá, na holding, gente, sempre a gente vai utilizar esses dois instrumentos, que é o contrato social e o acordo de sócio, porque numa estrutura de holding, um acordo de sócio é o que vai trazer ali uma segurança maior, né, para ali o sócio majoritário dessa empresa, dessa holding, e também ali para os herdeiros, obviamente, mas a gente tem várias cláusulas, né, que vão ser utilizadas para isso, para trazer essa segurança, né? Então, cláusula de incomunicabilidade, cláusula de que ele pode pegar as cotas de volta, aonde a gente faz toda uma segurança, né, de cláusulas para poder trazer previsibilidade e segurança para essa estrutura jurídica da holding, tá bom? Então, assim, a gente vai utilizar bastante essas duas ferramentas e implementando, né, essa governança e tudo ali dentro da estrutura da holding, a gente consegue, né, como estava falando do legado, também já pré-estabelecer no acordo de sócios quem é que vai suceder o sócio principal, caso ele faleça, porque muitas vezes ele não quer que seja um filho dele, quer que seja uma outra pessoa, porque é uma pessoa mais preparada, mais qualificada para poder dar andamento nessa empresa, para que ela não se perca, né?
após a morte dele. Então, assim, tem vários tipos de questões que podem ser colocadas, né, dentro do acordo de sócio, do contrato social e todo o planejamento que pode ser realizado dentro de cada caso específico para que a gente tenha ali um benefício, né, para essa empresa ou para essas pessoas que queiram constituir ali uma holding familiar, por exemplo. Então, na minha opinião, na minha visão, não temos uma blindagem patrimonial. Muitos clientes chegam aqui no escritório querendo blindar o patrimônio, isso não existe, tá, gente? Então, obviamente, a gente vai ter uma organização, uma gestão, uma proteção patrimonial, uma redução de impostos, mas blindagem do patrimônio, não, tá bom? Não tem como fazer isso. Trouxe para vocês alguns livros sobre holding que eu considero muito importantes e muito bons, tá? O primeiro é esse aqui, Herança ou Legado. Ele é do meu professor da pós-graduação que eu fiz em recuperação judicial e falências, que é o Dr. Bruno Oliveira Castro. Eu ganhei esse livro dele na pós, inclusive veio aqui, ó, até com uma dedicatória. Esse livro aqui é muito bom. Eu li ele no avião, numa viagem que eu fiz, grifei bastante. Ele fala muito sobre essa questão, né? Herança ou legado, que você deixará para a próxima geração. Então, ele fala do papel da governança e da holding no processo de sucessão familiar. É incrível esse livro, traz muitos insights. Esse daqui que eu não poderia deixar, né, de trazer, que é Holding Familiar e Suas Vantagens, do grande doutrinador de direito, Gladson Mamed, também foi meu professor da pós de recuperação judicial e falências. É um livro base, assim, para quem quer estudar holding, tá? Esse daqui também eu trouxe que é muito bom, que é uma visão mais ampla para nós advogados, né? Porque a holding sempre vai precisar ser constituída, obviamente, com a ajuda de um advogado e um contador, né? Que é uma empresa. Então, ela tem que emitir as suas declarações fiscais, então você precisa ter um contador auxiliar. E aqui, esse livro, ele vai trazer a visão societária, contábil e tributária da holding. Então, esse livro aqui, gente, eu recomendo demais para vocês, é muito bom também, muito bom também. Eu vou ver se eu consigo deixar na descrição do vídeo, vou ver se consigo não, vou deixar para vocês na descrição do vídeo todos os livros, tá bom? Que eu estou mostrando aqui para vocês. Vou ver se eu consigo deixar o link ou pelo menos a descrição para que vocês possam procurar depois. E eu tenho esse aqui também, gente, que ele é uma mão na roda, que ele é holding familiar e planejamento sucessório na prática. Então, ele traz aqui mais de 60 modelos, né, ele traz modelos de contrato social, de acordo de sócios, de termos que você pode utilizar para planejamento sucessório, né, testamento, fala sobre inventário, né, sobre várias questões relacionadas a holding, planejamento sucessório, a organização e gestão de patrimônio familiar, e traz vários modelos. Então, é interessante também, né, porque tem o conceito, tem a prática, e para quem está iniciando, eu recomendo, é um ótimo livro. E eu não poderia também deixar, né, de trazer para vocês Planejamento Sucessório, que é o livro que eu estou finalizando a leitura. Esse livro aqui é muito bom, porque ele também vai trazer várias questões relacionadas ao planejamento sucessório, porque para você constituir uma holding, você tem que entender de direito empresarial e de direito sucessório. Então, é muito importante, e ele traz já algumas comparações relacionadas ao anteprojeto da reforma do Código Civil. Então, também é muito bom. E é isso, eu quis trazer essa minha visão para vocês sobre a holding, para desmistificar essa questão de blindagem patrimonial, tá bom? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!